Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Queiroz da Costa, sou professor de Educação Física, pedagogo, mestre em Ciências da Motricidade Humana e estamos aqui para bater um papo com vocês e fazer uma transmissão direta com meu amigo Ronald. Fala aí, Ronald. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no frio gelado de Curitiba. Não sou tudo isso que o Alan fez, estudou demais. Eu peguei e copiei todas as provas dele, todos os trabalhos dele. Ele me fez passar de ano, mentira, não foi isso bem assim, mas ele deu uma força, viu? Eu sou professor de Educação Física também, especialista em iniciação esportiva. Atualmente trabalho como supervisor de esportes do Clube Curitibano aqui no Paraná. Bem-vindos ao bate-papo, vamos bater um papo. Manda bala aí, Alan, o que você manda? Legal, pessoal, nós estamos aqui para falar com vocês sobre lazer e recreação em clubes. Então, como o Ronald disse, a gente decidiu fazer esse bate-papo São Paulo Curitiba, porque a gente queria ampliar um pouquinho o leque de opções e informações para vocês. E aí, o que é um clube, né? O que é um clube? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é um clube, não sabem que dá para trabalhar num clube com recreação e lazer. Então, um clube, normalmente, ele é formado por uma associação de pessoas. Qualquer grupo social se reúne e eles montam esse grupo. Hoje você tem ONGs, OCIPs e demais grupos organizados, mas o que eles fazem? Eles montam uma sede para esse clube. Então hoje a gente tem clubes aí esportivos e tem clubes sociais também. Ronald trabalha lá no Clube Curitibano. Fala aí, Rô. Os clubes de uma forma geral, principalmente no Paraná, eles têm essa característica social muito forte, né? Muitas pessoas, somente de alta classe social, pessoa de classe média baixa, não tem tanto acesso a clube. Mas o grande público do associado dessas grandes entidades estão amarrados com clubes de campo, com clubes de prática desportiva, com clubes sociais, onde giram a maioria dos eventos desportivos, eventos sociais de caráter muito mais recreativo e de aproximação e integração dos povos. Acho que um item interessante a falar daqui de Curitiba é que o clima ele é muito intenso, muito forte. Ou é um sol muito forte, ou é um frio muito forte. E isso a gente vai falar mais à frente, mas influencia bastante também as programações e as atividades que são desenvolvidas em cada um dos clubes. Legal o Ronald comentar dessa questão social, né? Então a renda das pessoas influencia muito nisso, principalmente quando você trata de clubes de uma elite que possui uma condição financeira melhor. A gente tem também os clubes sociais públicos, porque o lazer e a recreação é um direito da população. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos diversos clubes, mais de 40 clubes públicos. Então você... Como um cidadão, você tem o direito de frequentar um clube. E esses clubes, geralmente, eles têm atividades esportivas, atividades recreativas, mas são clubes praticamente sociais. E é interessante... Alan, Diga lá, Rô. posso interromper um minutinho? As realidades entre estados São Paulo e Paraná são bem diferentes, assim, né? Eu vivi muito tempo em São Paulo. Na verdade, eu vivi a maioria do tempo da minha vida profissional em São Paulo e eu estou há 3 anos em Curitiba, então, logicamente, eu não conheço tudo. Então, eu posso estar falando exatamente de um nicho muito fechado. Mas o que eu vi em 3 anos de trabalho aqui é que os clubes públicos, como tem em São Paulo, são muito pequenos aqui em Curitiba. No Paraná, eu nem consigo te dizer porque eu não conheço o Paraná, mas em Curitiba, principalmente, você tem aqui muitos parques para a população, mas clubes públicos, eu sinceramente eu não tenho proximidade. Eu tenho muita vivência com clubes sociais, né, que são pelo menos uns 5 ou 6 clubes grandes, de certa forma, né, mas esses clubes públicos que dão acesso a qualquer faixa etária e qualquer classe social, eu sinceramente eu não estou conseguindo me lembrar, Alan, posso estar muito errado aqui. Então, são estados que estão são muito próximos, né? Paraná e São Paulo são estados colados, mas a realidade econômica de cada um dos estados já tem uma influência muito grande, né? O São Paulo é um polo mundial, né? De comércio, de infraestrutura, de desenvolvimento. O Paraná é uma grande potência no Brasil, né? Um estado muito bacana.
mas a gente não consegue comparar as realidades, né? São Paulo é uma coisa, Paraná é uma outra situação. Não, e é legal o Ronald falar isso, porque os clubes públicos, eles, mesmo sendo um direito do cidadão, ter acesso ao lazer, à diversão, é uma questão de política pública, né? A gente percebe que isso não existe. Mas, se você reparar bem, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, em Curitiba, em outras cidades, os círculos militares. O que são os círculos militares, por exemplo? É um clube, e é um clube social, e ele é feito para os militares, porque os militares eles têm uma função estratégica de defesa do país. Então, às vezes um oficial do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, ele é designado para um lugar que é lá no extremo do país, e lá não tem nada. Então a estrutura social que o serviço militar oferece, eles criam esses clubes para os associados, para que a vida e a família dos militares eles tenham algo para fazer naqueles lugares. É o que o Ronald falou, se a gente pegar o Nordeste, por exemplo, do país, claro que a quantidade de clubes é bem menor. Se a gente pegar, por exemplo, a Copa do Mundo, né, os grandes estádios que foram construídos, você vai ver a maioria desses estádios, eles não têm uma realidade de clubes esportivos, no caso de futebol, que vai atender isso. Então, olha aí uma demanda que a gente precisa ir atrás. Diga lá. Fazer uma observação, Alan. Inclusive aqui no Paraná a gente também tem um círculo militar que é uma potência muito, muito forte no esporte de base, no esporte de formação. Né? É um clube grande, né, que tem uma tradição muito, muito forte aqui no Paraná e até um concorrente direto do clube que eu trabalho. E assim, as pessoas que trabalham lá são pessoas muito bacanas também. E assim, o que é o mais interessante é que assim, existe uma boa rivalidade, mas de forma nenhuma existe tô levando uma situação de desigualdade extrema, né? Não existe um revanchismo nossa senhora, mas Tico, você vai ter que guardar tudo isso depois, cara. Foi terrível. Você está falando de rivalidade, né? De rivalidade, exatamente. Então volta, começa de novo a falar. Os clubes aqui não tem muita rivalidade, aí ele edita depois. Até falando sobre um dos círculos militares, aqui o Paraná também tem um clube que se chama Círculo Militar, que também é uma potência muito forte na formação desportiva, né, na formação de atletas. Até um clube que é rival do clube que eu trabalho, mas de forma nenhuma é um rival extremo, né, comparado aos clubes de futebol, onde as pessoas brigam por aí, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas de rivalidade sadia e bacana, porque cada um quer ser melhor do que o outro em cada uma das competições. Acho que falando um pouco de futebol, a gente tem aqui 3 clubes muito grandes, que é o Curitiba, o Atlético e o Paraná, e eu percebo que são clubes que não têm que tem o lado desportivo do futebol muito desenvolvido, porém o lado social, o lado do dia a dia de formação desportiva meio que engatinhando, se você comparar com o Círculo Militar e com o Clube Curitibano que eu atuo atualmente. Ô Ronald, e eles têm a parte social também? A parte social funciona? Por exemplo, se a gente pegar aqui, vou usar o exemplo dos 3 grandes clubes da capital, né? São Paulo, Corinthians e o Palmeiras. É claro que o departamento de esportes é o mais forte e, especificamente, o departamento de futebol. Mas você tem uma parte social no clube também. Aí é do mesmo jeito? Mas um pouco mais limitado, Alan. Eu tive o prazer de conhecer o Corinthians e conhecer o lado social também do São Paulo, do Palmeiras. E se você comparar o nível de desenvolvimento e de investimento do futebol com o lado social, é estupendo pro lado do futebol, né? E daqui não é diferente, né? O futebol tem um investimento exorbitante se comparado com o lado social. Então, pro lado social desportivo, né? Quando a gente fala de esporte, de participação, eu posso citar aí pelo menos 3 clubes muito bons, que é o Clube Curitibano, que é o Graciosa Country Club, eu tenho o Santa Mônica também, vou falar mais um ainda, o Círculo Militar. A gente falou aí um pouquinho então dessas diferentes realidades dos clubes sociais, São Paulo e Curitiba,
E agora é legal a gente falar dessa organização dos clubes, né? O clube, geralmente, a gente vai classificar eles aí basicamente em 3 áreas principais. Então eles normalmente são divididos em áreas sociais, áreas esportivas e áreas competitivas. Então os clubes esportivos, eles nesses 3 departamentos, geralmente eles conseguem englobar todas as atividades que eles fazem. Se eu falo do competitivo, dá para entender que são modalidades esportivas em que você participa formando times para a competição. Quando eu falo de atividades esportivas, todas aquelas relacionadas à atividade física. Então, se eu tenho um time de futebol, às vezes esse time de futebol é só para o associado ir lá e fazer um bate-bola. Não é um time específico que vai participar no campeonato. E quando eu falo de atividades sociais, aí envolve tudo, desde um jantar, um churrasco, o pessoal que vai, se o clube tem cinema, o parquinho, a festa infantil. E aí, Ronald, o que você acha? Você acha que tem oportunidade de trabalho no clube com recreação e lazer? Alan, eu vou ser muito sincero, eu acredito que o profissional que trabalha com atividades recreativas, que trabalha com recreação, o recreador, que a gente tanto fala, né? Ele tem uma possibilidade de trabalho não apenas em clubes, mas principalmente o profissional que trabalha com recreação, ele está pronto para trabalhar com atendimento. E atendimento tem a ver com prestação de serviço, tem a ver com venda de produtos, tem a ver com uma série de outros serviços que podem ser oferecidos. Eu acho que o recreador, né, que a gente tanto fala, que é um cara mais encantador, vamos dizer assim, né, que tem o poder da fala, que tem o poder da comunicação, de se aproximar, de se relacionar bem. Esse profissional, ele tem uma facilidade para se dar bem no mercado, né? Não apenas em clubes, mas em qualquer área, né? A gente cansa de ver amigos nossos que hoje estão trabalhando em grandes empresas. Então, acho que é importante lembrar a quem gosta da área, quem trabalha com atividade recreativa. Eu tinha uma perspectiva de que assim, o profissional, o recreador, ele poderia ficar a vida inteira trabalhando com recreação. E aí, com o passar do tempo, eu fui acabando modificando um pouco o meu pensamento. E aí, hoje eu tenho uma visão no seguinte sentido. Para trabalhar com animação, com recreação, no primeiro momento a gente percebe que o profissional, ele é uma pessoa jovem, que está entrando no mercado, que tem muita iniciativa, que tem um vigor físico forte, que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar. Com o passar do tempo, a gente percebe que essas informações, essas características, elas acabam sendo essenciais para outras empresas, então, para outros tipos de serviço. Então, muitos recreadores acabam migrando para outras áreas. Então, muitos vão para a própria área da educação física, dar aulas de esporte, dar aula em academia, aula de ginástica, né, na área de educação física, e outros vão trabalhar com área de eventos, outros vão trabalhar com empresas, com venda de produtos, com atendimento de uma forma geral. O que dá para ter certeza é que o recreador, ele é um pilar muito forte para o desenvolvimento profissional, né? Isso na minha crença, na minha vivência aqui. Então, você que hoje pensa na recreação como profissão, tá ótimo, tá certíssimo, né? Trabalhar com crianças, com idosos, com adolescentes, eu acho que você pode muito bem pensar assim. E não se desespere se isso no futuro mudar na sua cabeça, porque o profissional que tem esse lado recreativo, ele tem muito condições de trabalhar em qualquer outra área, né? Que seja não apenas em clube, mas também em outras instituições aí que tem a ver com esporte ou não. Não sei nem se eu fugi do tema, mas de toda forma tá aí uma dica, até uma exposição daquilo que eu penso e acredito sobre isso. Não, você falou certo, porque o próximo item que a gente ia comentar aqui é exatamente sobre serviço, porque oportunidade o recreador vai ter para trabalhar. E se ele não tiver então, isso... eu já falei, não preciso falar mais, é isso? Posso ir embora? Não, você vai... Calma que você ainda vai contar aí algumas coisas que você já fez, viu? Vamos lá. O que eu ia dizer é o seguinte, o recreador, quando ele for trabalhar, ele não pode ter esse pensamento limitado. E dentro do clube, o recreador conseguir entrar lá para trabalhar, ele não precisa necessariamente ser funcionário do clube. Às vezes, ele vai prestar um serviço dentro do clube.
Então, esse conhecimento de um funcionamento do clube, saber o que é, como é que ele funciona, para quem que você presta esse serviço, é muito importante. É legal a gente ter essa noção, porque às vezes você está lá dentro como um recreador numa festa infantil. Você vai lá, vai fazer a festinha infantil daquela criança, daquela família, e eles escolheram dentro do clube para você trabalhar. Porque a partir do seu desempenho lá dentro, você pode muito bem ser observado, ser conhecido, as pessoas podem perceber o seu potencial lá dentro e quem sabe você não consiga desenvolver essa atividade em outros departamentos ou até mesmo ser contratado para trabalhar no clube. É o que a gente fala, né? O recreador, ele tem, dentro da recreação, dentro de uma colônia de férias, um programa de férias, ele tem uma porta de entrada que ele nunca imagina que ele vai ter em outras instituições. Não é exatamente o que você falou. A partir do momento que ele entra no clube para prestar um serviço de recreação, você pode ter certeza que às vezes até um gerente, um subgerente, um coordenador está olhando o trabalho e se ele tiver alguma postura diferenciada e que faça um despertar dessa pessoa, né, que está observando, enxergar que é um profissional de qualidade, pode ter certeza que ele vai ser puxado. A gente mesmo conhece muitos amigos que passaram de uma simples colônia de férias, um programa de férias, e hoje atuam em clubes, né? Por quê? Porque fizeram um bom trabalho, tiveram uma postura adequada, né? Tomaram muita iniciativa no emprego, no trabalho, de uma forma geral, e aí foram reconhecidos, e lógico, tem gente que demora um pouco mais tempo, tem gente que demora muito menos, então assim, isso é um tempo de cada um, e também de oportunidade. A gente não pode querer achar também que todo mundo que vai entrar, que vai chegar para prestar um serviço vai ser contratado, que não tem como, né? Não tem espaço, então vou mandar a gente embora e vou contratar o pessoal novo que está entrando, né? Então não é bem assim. Mas que existe a porta de entrada e a renovação é muito por conta dessas oportunidades, isso é claro, isso é óbvio, né? Isso pode ter certeza, gente. Se você está procurando um clube para fazer um trabalho terceirizado, olha, dedique-se ao máximo, empenhe-se, porque a possibilidade de você ser contratado no futuro por uma atuação dentro desse clube, ela é muito grande. É legal também dizer o seguinte, eu sou professor de educação física, o Ronald também. Mas não é só professor de educação física que trabalha dentro do clube. Muitas vezes você, pelo seu desempenho lá dentro, no caso da gente, a gente trabalhou na escolinha de esportes, trabalhou em colônia de férias, mas eu conheço alguém aqui que virou mestre de cerimônias de festa de atleta, que já trabalhou organizando, por exemplo, festa dos funcionários, já trabalhou fazendo a organização da festa do atleta do clube. Então, quer dizer, você saiu aquela atuação de frente, fazendo atividade, puxando atividade, desenvolvendo ali, animando o público, para atividade atrás do palco. Quer dizer, você passou a trabalhar com planejamento, organização, preparação, avaliação. Então, quer dizer, isso que o Ronald falou é perfeito, porque você precisa mostrar o seu trabalho de acordo com aquela oportunidade que você tem. E a partir dali você enriquecer. E outro detalhe, Ronald, eu tenho certeza que você sabe disso. O profissional de recreação e lazer, ele tem a oportunidade de conhecer todo o mundo do clube. Você vai lidar. É verdade. Você vai lidar com a criancinha que está ali dentro, que você vai fazer a festinha infantil. Você vai conhecer a mãe, o pai, o vô, a vó. Você vai conhecer o funcionário que está fazendo a limpeza. Você vai conhecer o segurança que vai autorizar você poder fazer uma coisa ou outra. Você vai conhecer o diretor do clube, que às vezes vai passar lá para saber se a prestação de serviço está ok. Então, você tem um monte de oportunidade na sua mão. Fala aí, Rô. Alan, eu quero contar um caso rápido, assim. Mais rápido, hein? Bem rápido. Tem que ser rápido, Tico. O Tico é o cameraman, é o que está mandando a gente. Que Liberado. Está operando a criança aí. Liberado. Eu trabalhei num outro clube aqui no Paraná e eu conheci uma menina ótima, cara, de trabalho. E ela era coordenadora do Kids, né? Do espaço de crianças. E aí, quando eu fui para outro clube, ela ficou no clube que eu trabalhei e eu fui trabalhar nesse clube novo, que é o Clube Curitibano. E aí, no mês passado, no semestre passado, eu não pude atuar numa semana e eu pedi para o menino trabalhar comigo e falei, Roger, cara, chama essa menina aqui porque ela é muito bacana, ela vai dar conta do recado porque eu não vou poder estar aqui na semana. E essa menina foi trabalhar e eu conversei com a gerente dela, eu falei,
X, vou falar o nome da pessoa. Fique tranquila que a pessoa vem aqui, mas a gente não vai contratar ela porque a gente sabe que ela pertence ao seu clube, numa boa, fique tranquila, tá? Ela fala, então tá bom, ela vai lá pro clube de vocês, vai trabalhar, vai ganhar experiência, até que vai ser bom pra ela. Putz, e não foi que a menina detonou, fez um baita de um trabalho bacana, foi super reconhecida, ela não quis receber, cara, porque ela achou que era um momento de experiência. E a gente pegou ela no último dia, cara, recolhendo lixo no chão, porque tava uma bagunça no canto que as crianças esqueceram de recolher, e ela tava recolhendo o lixo, colocando no saquinho bonitinho, cara. Então quando eu cheguei nas minhas férias, eu tive tanto elogio dessa menina que assim, foi uma indicação minha, ponto pra mim, né? Que hoje que se perigar o pessoal vai contratar ela e eu tô lascado com a outra pessoa que eu prometi que não podia ser contratada. Então assim, isso é muito legal, né? Essa valorização. Às vezes você indica algumas pessoas e elas te dão um retorno, retorno positivo pra mim também, né? Lógico que pra ela. Mas esse é um caso legal de assim, oportunidade, né? Ela foi pra ganhar experiência e se bobear o pessoal tá contratando ela, entendeu? Não, isso é muito legal, Rô, porque isso me lembrou outro caso também. A gente estava organizando a Olimpíada do clube e nunca a gente tinha conseguido fazer atividade de Olimpíada do clube, uma Olimpíada esportiva, de iniciação esportiva, e muitas crianças, muitas modalidades, quer dizer, você precisa de uma equipe muito grande para fazer essa atividade. O que foi a sugestão que a gente deu lá? Por que a gente não poderia convidar alguns estagiários para auxiliar? Isso valeria a hora extra para eles e eles poderiam ajudar a gente, ganhar experiência e tudo mais. O exemplo que o Ronald acabou de dizer foi o mesmo. A gente abriu a oportunidade na faculdade, o que aconteceu? Não veio muita gente, mas os que vieram mandaram muito bem. Os caras tiveram a oportunidade de entrar num grande clube de São Paulo, participaram, fizeram lá o papel que eles tinham que fazer e não dava para contratar todo mundo, mas pintou vaga de estágio. Uma delas foi contratada como estagiária. No Paraná a gente chama das colônias de férias e em São Paulo a gente fala muito de programas de férias, né? Aqui a gente tem no período de férias escolares a possibilidade de você proporcionar dentro do clube uma atividade e trazer a criança para dentro do clube é muito grande. Até porque em julho muitos pais estão trabalhando, as férias dos pais elas não acontecem, as administrativas, as comerciais não acontecem, mas as férias escolares estão aí, e aí abre-se uma janela muito grande para que você traga a criança que iria para a escola para dentro do clube. E aí o clube ganha um peso enorme no dia a dia do associado, porque ele vai ter um papel não de depósito, mas de absorver esse público infantil no período da escola. Então a criança, ao invés de ir para a escola, vai para o clube. E dentro do clube você acaba proporcionando, além das atividades recreativas, esportivas, sociais, atividades que envolvam a criatividade, que envolvam relacionamento. E a ideia, de uma forma geral, dentro das colônias de férias lógico, tomar conta das crianças, proporcionar atividade recreativa com segurança, mas obviamente, também proporcionar diversão, entretenimento com um cunho educativo. Então, a colônia de férias, sendo ela com temas, explorando temas específicos de filmes, de desenhos, sejam elas esportivas, a ideia é que a colônia de férias, o programa de férias, traga aí para o associado um serviço diferenciado para poder receber essas crianças que iriam para a escola, então, porque estão em período de férias escolares e vão agora para o clube para desenvolver as atividades recreativas. Manda aí, Alan, o que você vai falar agora? Ô Ronald, e você podia comentar com a gente aí, por exemplo, você tem mais experiência nisso, atividades recreativas, o formato lúdico de conduzir um evento do clube, por exemplo, os eventos que você tocou, não só como MC, como mestre de cerimônias, mas como é que é isso, cara? Trabalhar com essa ludicidade dentro de um evento, dentro do clube. Independente do espaço, do local, você diz? Por exemplo, a festa do atleta ou uma festa de gala, que você usa o jeito que o recreador tem essa facilidade de lidar com situações, trazer a ludicidade ali e você tem essa oportunidade dentro do clube também. Eu acho que você já está meio que matando a resposta, mas é bem isso. A característica do animador está em ser aquele cara solto, leve,
que vai conversar, vai se relacionar com facilidade. Isso te dá uma certa máscara, né, para que você consiga enfrentar qualquer tipo de adversidade dentro de um relacionamento, de um evento qualquer, porque você é um mestre de cerimônias, ou porque você é a pessoa que vai envolver e entreter as pessoas. Isso facilita um pouco a tua vida. Né? Diferente de você chegar numa festa que você não conhece ninguém, você não tem função na festa, você é simplesmente um convidado. Quando você chega, tipo, eu vou trabalhar no clube, eu serei o mestre de cerimônias, eu serei o animador, você já chega com essa responsabilidade, com o intuito de aproximar as pessoas, de divertir as pessoas e de ser o cara bacana, né? Que vai atender e que vai aproximar uma pessoa de outra pessoa que nunca se viram, nunca se falaram, então de certa forma você tem que proporcionar uma situação de que eles se conversem e após isso você pode deixar os dois conversando e partir para um outro momento, né? Então, essa habilidade de saber lidar com pessoas não é uma coisa tão simples assim. Aos poucos você vai entendendo o seu papel dentro de um evento e às vezes o animador ele não é o cara engraçado, não é o cara divertidão, mas sim o cara que sabe alcançar os objetivos de entreter, divertir, aproximar as pessoas usando de técnicas ou de relacionamento. Né? Acho que isso é muito importante falar. Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu não sou divertido, eu não sou o cara legalzão, eu não sou o cara que sai contando piada. Pô, tem gente que conta piada numa boa e todo mundo fica envolvido. Tem gente que não sabe contar piada. Eu sou um cara que não sei contar piada, não sou divertido, não sou o cara legal. Mas eu tenho condições, eu tenho ferramentas, estudei um pouco, sei algumas técnicas que eu consigo aproximar as pessoas e consigo fazer com que elas se relacionem de uma forma mais tranquila e depois, de certa forma, eu posso até sair de perto e posso deixá-los numa boa em eventos. Acho que é um pouco da minha experiência aí dentro da área de clubes e de eventos recreativos. Legal, tem mais um detalhe agora que a gente vai falar, já indo aí para o final do nosso vídeo, que são as datas comemorativas. Eu acabei não comentando isso antes, mas a gente deixou para o final, porque toda data comemorativa você pode fazer uma festa, ou você pode ter uma oportunidade de trabalho dentro do clube. Depende de como as pessoas entendem essa valorização das datas comemorativas pessoalmente, né? Eu, por exemplo, não tenho uma tradição de ter aquela reunião familiar nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo. Então, já tivemos a oportunidade, inclusive Ronald já participou também, de fazer a animação da festa de Réveillon do clube. Fizemos isso muitos anos seguidos e muitos recreadores às vezes não aceitam trabalhar. Ah, não, como eu vou trabalhar no Réveillon? Peraí, você trabalha na festa junina, você trabalha na Páscoa, você trabalha eventualmente no Dia das Mães, Dia dos Pais. Por que não trabalhar no Réveillon? Então é o que eu digo. Às vezes a pessoa não tem esse apego a essa festa em data comemorativa, por exemplo, né? Como eu estou falando aqui no Réveillon, e é uma oportunidade. E outra, é uma oportunidade que você pode até ter uma remuneração um pouco melhor, porque poucas pessoas querem trabalhar nesse período. E aí nós tivemos a grata satisfação de fazer algumas festas, algumas animações nesse período. Mas como assim, você faz à noite? Exatamente, à noite, no horário do Réveillon, né? Então a festa ela tem uma programação que seja das 9 da noite até a meia-noite, das 10 à meia-noite, a 1, e você participa da animação ali com as crianças, com os jovens, e até o Réveillon. Então, quer dizer, foi uma oportunidade também dentro de clube que a gente trabalhou. Ronald, eu acho que aí a gente conseguiu cercar bastante as atividades. Não sei se você gostaria de dar mais algum exemplo aí, a gente poderia partir para os encerramentos aqui. Acho que em clube, na verdade, ao meu ver, a gente poderia até falar muito mais sobre diversos tipos de atividades que podem envolver, que podem estar sendo desenvolvidas dentro de uma instituição como essa, né? A gente poderia ficar aqui horas falando. Mas é importante lembrar que, assim, cada clube tem a sua cultura, tem a sua vivência, tem a sua história. E isso é muito importante você saber quando você for trabalhar nesses locais, né? As culturas e filosofias de desenvolvimento esportivo dentro de cada instituição pesam muito em como você pode trabalhar. Então, assim, não sai imaginando que os clubes de São Paulo são de uma forma, os clubes do Paraná são outras, do Amazonas são outras, do Rio de Janeiro são outras. Cada clube especificamente tem uma história diferente, né? O próprio Espéria,
que é um clube grande de São Paulo, está do lado do Clube Tietê, estava do antigo Clube Tietê, Clube de Regatas Tietê, que infelizmente faliu e acho que foi transferido para a Prefeitura de São Paulo. São clubes muito históricos que tinham algumas características muito diferentes dos clubes que estão da região sul. E aí, se a gente for por um parâmetro mais para o Paraná, que é a minha vivência atual, você vai ter características totalmente diferentes. Então, assim, de todo esse montante, acho que é importante que você, quando for trabalhar num clube, entre um pouco no site, pesquise um pouco sobre a história, veja quem são os heróis, de repente, do clube, se existe algum contexto geral que você possa trabalhar, para que você possa ir trabalhar num ambiente que você meio que já é cercado, que você tenha condições tranquilas para desenvolver o seu tipo de trabalho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu fazer esse bate-papo com vocês aqui de uma maneira mais abrangente. E a gente achou importante trazer aí o que é um clube, quais são os tipos, né? Como é que ele se organiza, como é que ele funciona, quais são os serviços, os departamentos que tem dentro de um clube e as oportunidades que você pode encontrar lá dentro. Citamos aqui alguns exemplos de atividades, alguns casos, e a gente espera que vocês tenham curtido. Nossos contatos vão ficar aí para a gente se falar. Ronald, mande sua mensagem final aí, porque foi um prazer fazer esse bate-papo com você. Apesar da gente trabalhar junto, ser amigo há muito tempo, a gente está distante e hoje foi uma oportunidade muito legal de estar junto com ele aqui, ó, apesar da tela, mas nós estamos sempre juntos. Primeiro agradecer a Alan, Tico pela iniciativa aí de fazer um bate-papo como esse, muito legal. Fico muito feliz de poder contribuir no Ciência. Eu tenho tanta experiência para contribuir assim, mas já trabalhei um pouquinho, acho que a gente pode trocar experiência. Então, eu queria deixar meu e-mail de contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, quiser saber um pouco mais sobre como está o ambiente aqui profissional aqui no Paraná, em Curitiba. O meu e-mail é ronald0801@hotmail.com. Repetindo, ronald0801@hotmail.com. E, parabéns, Alan, obrigado, prazerzaço falar contigo sobre esse tema que a gente ama, que é a recreação, e quando pudermos, com certeza falaremos mais. Um abração para todos. Beleza, Rô, eu que agradeço, foi muito legal bater esse papo contigo. E também vou deixar meu contato, o meu e-mail é alanquecosta@gmail.com. Alan é um L só e N, Q de queijo, alanquecosta@gmail.com. Esperamos que vocês tenham gostado, deixe seus comentários aí, eu e Ronald estaremos à disposição para falar com vocês. Amigo, foi muito legal, bate aí, bate aí, bate aí. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.